Bom dia, Geraldo. Bom dia aí, os ouvintes. Então, esse relatório que a gente publicou, né, nessa semana, ele traz um apanhado em relação a como foram os efeitos das ações que foram tomadas aqui no Rio Grande do Norte para combate do Covid, né? Se essas ações foram efetivas ou não. E a gente pode concluir que dentro das limitações do que a gente viveu, a gente teve resultados positivos, né? Infelizmente a gente teve perdas, mas o resultado foi positivo. O alerta em relação à vacinação, ele está muito mais direcionado aí, principalmente como a única ferramenta viável hoje para a gente de fato zerar a pandemia, né? E de fato ter um controle rígido dessa doença. É só com a vacinação que a gente está conseguindo aí, por exemplo, derrubar os números. Se a gente for olhar para os números de maio e olhar os números de julho, a gente teve uma redução de 5 vezes o número de novos, quase 5 vezes, né? O número de novos casos confirmados. Isso já é um avanço muito grande. Essa desaceleração, ela foi muito maior do que a desaceleração que a gente viveu na primeira onda do ano passado. Então, por isso que a gente deixa esse alerta aí, que é importante que o poder público, e quando eu falo poder público, eu falo do Estado, eu falo dos municípios, eles continuem avançando aí na vacinação. É claro que tem um fator de dependência aí da União mandar as doses aqui para o Estado, mas é importante que a gente continue a vacinação e que esse poder público ele faça a conscientização das pessoas, aquelas que estão aí se negando a tomar vacina, ou já tomaram a primeira dose e não querem tomar a segunda, porque só a gente fechando esse ciclo aí que a gente vai de fato vencer e continuar vencendo como os números têm mostrado. É possível afirmar hoje, né, estamos aqui no começo de agosto, que a pandemia estaria controlada aqui no Rio Grande do Norte, ou isso ainda não é possível ser dito? A gente pode, assim, a gente pode afirmar, nesse momento, a gente tem um certo controle sobre a pandemia. Tá? A gente tem visto aí, por exemplo, a taxa de ocupação na rede assistencial, ela está abaixo ali dos 40%, não está girando entre 35%, às vezes cai para 33%, 32%, mas está na faixa dos 35% da ocupação dos leitos, o que deixa a gente aí com uma boa margem de segurança, né, enquanto a gente ainda tiver esses outros leitos ativos. Né? Existe um plano aí de conversão dos leitos. Boa parte dos leitos atuais eles são utilizados para outros fins, eles foram convertidos para Covid. A gente tem uma taxa de transmissibilidade controlada aqui no estado já há algumas semanas, o que dá uma certa sustentabilidade no processo, né? E a gente tem a vacinação avançando aí já de uma certa forma, já atingindo as faixas etárias aí dos mais jovens. A gente não vacinou 100% da população, mas, por exemplo, a gente já vacinou aí 60%, pelo menos com a primeira dose, né? 60% da população do estado. Somando tudo isso, aí a gente consegue dizer sim que a pandemia está controlada, o que não quer dizer que ela finalizou, né? Que ela acabou. Ela só, de fato, está mais controlada, não tem outra palavra para a gente dizer. Muita gente já tem falado aí, por exemplo, em carnaval, em festas de final de ano, esse segundo semestre aí de 2021, começando com o primeiro semestre de 2022. É possível já falar nessas perspectivas, né, de que eventos de grande massa, como festas de final de ano e carnaval, elas vão poder acontecer, aqui no estado principalmente? Geraldo, é bom falar com cuidado, né? A gente pode falar assim de festas, desde que, como a gente frisou, né, a vacinação ela continue. A gente consiga vacinar aí mais de 70% da nossa população com pelo menos as duas doses até o final do ano, por exemplo. A gente precisa só ter cuidado para a gente não a população não acabar cometendo o mesmo erro que cometeu do ano passado, antes mesmo da gente poder aí comemorar uma baixa, a gente voltou a aglomerar e voltou a ter casos. Né? Existe um fator diferencial que esse ano a gente está vacinando, ano passado a gente não tinha perspectiva de vacina, mas também existe o diferencial das novas variantes. Então, por hora, nesse momento, nesse instante que a gente está conversando, eu posso te dizer, a gente pode começar a conversar sim sobre festas, né? Desde que elas sejam bem organizadas e bem planejadas e que a gente não extrapole os protocolos. Isso é importante.
Senão pode acabar de tudo voltar a ser como estava antes. Dentro dessa perspectiva, a gente pode sim falar, final do ano, a gente talvez esteja aí comemorando aí um Réveillon com uma forma mais comum de como a gente comemorava 2, 3 anos atrás, né? Sem aquela preocupação exagerada sobre novas variantes aí, sobre essa pandemia. A variante Delta, ela chegou a preocupar, né? Ela chegou a ser mais comentada, talvez agora numa intensidade menor. Aqui no Rio Grande do Norte, já tem muitos registros ou ainda não tem? O que é que o laboratório o LAIS pensa sobre essa questão da variante Delta? Geraldo, a variante, o que a gente tem visto aí na mídia, né, a gente tem visto muito um sensacionalismo, eu vou ser sincero em falar, para os dois lados, né, um sensacionalismo que ou é 8 ou é 80. A variante Delta, ela é preocupante, tá certo? Ela traz um certo nível de atenção para o gestor público, ela deve trazer um certo nível de atenção para o gestor público, em relação ao que ela pode promover. Tá? Ela é muito mais transmissível do que as outras variantes que a gente conhece. Ela já tem registro no Brasil aí de pelo menos 3 a 4 meses para cá, mas ela não é tão eficaz quando a gente fala da população imunizada. Tá? A gente tem visto aí, por exemplo, a mídia falando muito do crescimento de casos nos Estados Unidos, né? Estados Unidos cresceu mais de 100 mil casos em menos de uma semana. 97% dos casos, desses casos novos lá nos Estados Unidos, são de pessoas que não se imunizaram, né? Esse novo boom que está acontecendo lá é principalmente em cidades e redutos onde as pessoas são mais negacionistas e elas não tomaram a vacina. Outro dado interessante é que dos novos óbitos que têm acontecido lá, 99% são dos casos Delta. 99% dos casos Delta são de pessoas que não se imunizaram. Né? Isso a gente viu acontecer também, por exemplo, na Inglaterra, a gente está vendo acontecer também em alguns países ali da Europa mesmo, França, Espanha, Portugal. Esse novo rompante, esse novo boom que tem surgido, a grande maioria dos casos é Delta, mas 97, 98, 99% das pessoas são de pessoas que não se imunizaram. Então, é uma variante preocupante, mas é importante deixar claro isso para a população. Ela é muito mais transmissível, mas ela é facilmente combatida quando a gente se imuniza, quando a gente toma vacina. Tá? Esse é mais um dos motivos pelo qual a gente a gente faz esse friso dentro do texto, né, dentro do relatório, da continuidade da vacinação. Se você fizer aí um comparativo, né, com os brasileiros, com os americanos, o fato dos brasileiros serem mais adeptos a essa questão da vacinação pode facilitar nesse momento com a variante Delta? Ele pode, desde que a população esteja se vacinando, né, a gente enxerga isso no Brasil realmente como o brasileiro ele está muito mais aberto para tomar vacina do que, por exemplo, o norte-americano. Pode ser, na verdade, a barreira essencial para que a Delta não seja, não provoque aí, por exemplo, um novo boom aqui no Brasil e a gente acabe revivendo tudo que a gente viveu nesses últimos meses. Né? Ano passado a gente teve um pico e saiu dele, a primeira onda, em 3 meses, e essa segunda fase aqui no estado foram 10 meses, né? Desde outubro que a gente vem vivendo aí altas constantes, a gente começou a cair agora. Então, se a população tiver consciência e continuar a se vacinar, né, quem ainda não se vacinou, procurar se vacinar, a gente vai talvez aí conseguir controlar e evitar todo esse processo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E é importante que a população complete o ciclo vacinal com as 2 doses. E isso é muito importante. Quem já tomou a primeira dose, né, como a gente fala, D1, procure a unidade de saúde para tomar a sua segunda dose, mesmo que você tenha tido ali, quem tomou Oxford, que acabou tendo reação, a reação é um processo natural da vacina, né, algumas vacinas, dependendo da forma como ela é feita e produzida, ela provoca uma certa reação em algumas pessoas, não são todas, assim como é a vacina de febre amarela, assim como é a vacina do tétano, né. Então, quem já tomou a D1, procure tomar a D2, mesmo que tenha tido reação. A segunda vacina, a reação ela tende a ser um pouco mais amenizada. E não deixe de tomar a sua segunda dose de qualquer outra vacina que seja,
mesmo, enfim, que você tenha tomado a Pfizer, Coronavac, a Oxford, qualquer uma delas, completar o ciclo vacinal é importante para garantir o reforço, né, que o seu corpo precisa e que você fique ali 100% imunizado. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação e mais alguma informação, pode ficar à vontade. Obrigado, Geraldo. No mais é isso, pessoal. A gente ainda não venceu a pandemia, a gente está vivendo um cenário ótimo de uma pandemia mais controlada, mas ela não acabou, a gente não venceu ainda. É muito importante aí que as pessoas continuem, mesmo aquelas que se vacinaram, continuem usando máscara, né, continuem praticando distanciamento social, evitando aglomeração. A gente ainda vive dentro de uma situação global, tá? A gente está controlando aqui no Rio Grande do Norte, mas o mundo ainda está sofrendo em boa parte dele com a doença, bem como aqui no estado, aqui no país, entendeu? Então é preciso que a gente faça a nossa parte, e só quando mais da metade do mundo já tiver controlado é que a gente vai poder se livrar aí dessas máscaras, dessas regras aí que tanto a gente tem reforçado nesses últimos meses.